E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos realizar a interpretação geométrica da velocidade média de uma partícula. Considere o gráfico ilustrado no quadro. Nele, vemos como a posição x, ocupada pela partícula em metros, varia com o tempo t em segundos. A equação horária do movimento está ilustrada no quadro. Ela é dada por x de t igual a 5 vezes t elevado ao quadrado. No instante t1 igual a 2 segundos, a partícula ocupa a posição x1 igual a 20 metros, pois 2 elevado ao quadrado vale 4, vezes 5, 20. No instante t2 igual a 4 segundos, a partícula ocupa a posição x2 igual a 80 metros, pois 4 elevado ao quadrado 16, vezes 5, 80. Vamos calcular inicialmente a velocidade média nesse intervalo de tempo. Conforme já vimos em vídeos anteriores, a velocidade média é dada pela razão ΔX sobre ΔT e, portanto, temos x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Substituindo os dados, vamos obter x2, 80 metros, menos x1, 20 metros, sobre t2, 4 segundos, menos t1, 2 segundos. Isso nos dá 60 no numerador, dividido por 2. Consequentemente, a velocidade média da partícula em seu movimento vale 30 metros por segundo. Para promovermos a interpretação geométrica, vamos traçar agora uma reta que intercepta o gráfico dado nos dois pontos considerados em nosso cálculo. Observe a reta em questão. A partir da reta, vamos construir um triângulo retângulo. Vamos ilustrá-lo aqui, ó. Aqui nós temos o ângulo reto. Esse ângulo que a reta forma com o eixo horizontal, eu vou chamar de θ. Nós sabemos que a tangente de θ representa o coeficiente angular da reta, sendo θ o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Vamos calcular, portanto, o coeficiente angular da reta. Eu vou representá-lo por m. O coeficiente angular da reta é dado pela tangente do ângulo θ. Consequentemente, vamos obter o cateto oposto. Essa medida vale 60 sobre o cateto adjacente. Essa medida vale justamente 2. Nós temos, portanto, uma tangente igual a 30. Perceba que eu estou dividindo 60 metros por 2 segundos. Muito bem. Essa análise nos mostra que a velocidade média da partícula é numericamente igual ao coeficiente angular da reta que intercepta o gráfico nos dois pontos considerados. Lembre-se que a unidade da velocidade, neste caso, é o metro por segundo. Para verificarmos este resultado mais uma vez, vamos considerar mais uma situação. Observe o gráfico ao lado. Mais uma vez, nós vemos como a posição x da partícula em sua trajetória varia com o passar do tempo. Comparando as duas situações, vemos que, nesta situação inicial, a partícula se move na mesma direção e sentido do eixo x, pois, com o passar do tempo, a posição x é crescente. Neste caso, a partícula se move sobre o eixo x, portanto, na mesma direção, porém sentido oposto, pois, com o passar do tempo, a posição x ocupada por ela é decrescente. Muito bem. A equação horária do movimento está aqui ilustrada, x de t igual a menos 0,2 t ao quadrado mais 80, e nós vamos calcular, seguindo o mesmo roteiro, a velocidade média da partícula nesse intervalo de tempo. No instante t1 igual a 5 segundos,
a posição x1 da partícula vale 75 metros. Lembre-se que basta substituir t na equação horária. 5 ao quadrado, 25, vezes 0,2 vai dar 5 negativo, menos 5 mais 80, 75 metros. Para T2 igual a 15 segundos, temos 15 ao quadrado, dá 225. 225 vezes 0,2 nos dá 45 negativo. Menos 45 mais 80 nos dá 35 metros. A velocidade média, nesse intervalo de tempo, seguindo o mesmo roteiro, é x2 menos x1 sobre T2 menos T1. Muito bem. Consequentemente, vamos obter x2. Nós temos 35 metros, menos o x1, 75 metros, dividido por T2, 15 segundos, menos 5. Isso nos dá, no numerador, menos 40 sobre 15 menos 5, 10. Logo, a velocidade média da partícula vale menos 4 metros por segundo. Perceba como os dois resultados concordam com a análise gráfica. Aqui a partícula se move na mesma direção e sentido do eixo x com essa velocidade média. Aqui a partícula se move na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x com essa velocidade média. Muito bem. Vamos mais uma vez traçar a reta que intercepta o gráfico nos dois pontos considerados. Agora, o ângulo θ deve ser desenhado desta forma. Observe a figura. O ângulo θ é o ângulo formado com o eixo horizontal. Portanto, o ângulo θ aparece agora desenhado nessa posição. Observe a figura. Muito bem. Então, nós temos aqui o ângulo θ. Consequentemente, nesse triângulo retângulo, nesse pequeno triângulo retângulo que aqui aparece, esse ângulo interno vale 180 graus menos θ. Então, eu vou puxar uma seta colocando aqui. Nós temos ali π menos θ. E o nosso intuito é o de mostrar mais uma vez essa igualdade. A velocidade média da partícula é numericamente igual ao coeficiente angular da reta que intercepta o gráfico nos dois pontos considerados. Muito bem, portanto, nós devemos calcular inicialmente a tangente do ângulo θ, ou seja, o coeficiente angular da reta. Antes de fazer isso, eu vou obter uma relação entre a tangente de π menos θ e a tangente de θ. Vamos começar da seguinte forma. Eu vou escrever essa análise aqui mesmo. Ó. A tangente de π menos θ é igual ao seno de π menos θ sobre o cosseno de π menos θ. Observe a igualdade. Vamos agora desenvolver o numerador. O seno de π menos θ, ele é igual a seno de A vezes o cosseno de B. Então, nós temos seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. Muito bem. Seno de π vale zero, portanto, esse termo se anula. Cosseno de π vale menos 1. Menos com menos mais, consequentemente, o seno de π menos θ eu vou trocar simplesmente pelo seno de θ. Muito bem. Agora, vamos calcular o cosseno de π
menos θ. Neste caso, nós temos o cosseno de π vezes o cosseno de θ mais o seno de π vezes o seno do ângulo θ. Observe a igualdade obtida. Note que seno de π vale 0. Consequentemente, esse termo se anula. O cosseno de π vale menos 1. Logo, este termo vai nos dar o cosseno de π menos 1 vezes o cosseno de θ. Portanto, menos o cosseno de θ. Então, aqui nós temos menos o cosseno de θ. Muito bem. Logo, a razão seno sobre menos cosseno nos dá menos a tangente de θ. Logo, a tangente de π menos θ é igual ao negativo da tangente de θ. Por que eu obtive essa relação? Vamos voltar para o triângulo retângulo. Perceba que o ângulo π menos θ é um ângulo agudo. Logo, a tangente de π menos θ vai nos dar um resultado maior do que zero, pois π menos θ está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então, vamos começar calculando a tangente de π menos θ, um número maior do que zero. Observando o triângulo retângulo, vemos que a tangente de π menos θ é igual a o cateto oposto, essa medida vale 40, sobre o cateto adjacente, essa medida, esse intervalo vale 10. Aqui nós temos uma razão em metros por segundo. Perceba que 40 dividido por 10 vai dar justamente 4. Positivo. Então, nós temos aqui 4 positivo. Logo, eu posso afirmar que a tangente de θ, de acordo com essa igualdade, é justamente igual ao negativo da tangente de π menos θ. Portanto, a tangente de θ vale menos 4. Logo, fica demonstrado mais uma vez que a velocidade média da partícula é numericamente igual ao coeficiente angular da reta que intercepta o gráfico nos dois pontos considerados no cálculo. Portanto, nós podemos afirmar mais uma vez essa igualdade. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.